Fala galera, boa noite. Peço licença para entrar na sua casa, embora eu também esteja entrando na minha casa, porque meu pai já me mandou uma foto assistindo, né? Então também estou um pouco em casa, tanto lá em casa quanto aqui na minha casa, que é o Na Moral, e a primeira IPI. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de 1 Timóteo. A gente está seguindo, né, nesse texto, nessa carta de instrução de Paulo para Timóteo. E eu vou ler com vocês o segundo capítulo, do 1 ao 7. E ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por nós. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. E em momentos como esse que a gente vive, em momentos como a gente já teve no passado, como por exemplo guerras, onde a crise de uma potencial catástrofe, mas também uma crise financeira que possa ter assolado a Terra, onde o mundo foi chacoalhado pela quebra da Bolsa em Nova York, onde o Paraná foi chacoalhado pela queimada de café há um tempo atrás. E todos esses momentos, eles fazem com que a gente viva momentos de tensão, onde a incerteza do futuro gere no nosso coração incertezas que façam com que nós tenhamos medo do futuro e medo do que pode vir à frente. E todos esses sentimentos, esse misto de sentimentos, gera em nós algo que a gente não consegue explicar. Algo que a gente precisa tentar decifrar, e caso não consiga decifrar, nós temos que expor isso para fora e jogar isso em alguém, em algo. E nesse momento que a gente vive hoje, isso acontece ainda mais. E no tempo de pandemia, isso acontece entre as famílias, onde os pais que estão em casa por conta do home office, eles descontam no filho: filho, vê esse negócio no computador para mim. E o filho, que já está de saco cheio porque o pai está fazendo home office, ele: pai, agora não, agora eu estou vendo minha videoaula aqui, depois eu faço isso. E todos esses pequenos atritos, eles geram tensões dentro das nossas casas que, de alguma forma, a gente precisa explodir, a gente precisa direcionar toda essa raiva, todo esse estresse que nós sentimos em alguém, em alguma coisa. E ainda mais no dia de hoje, isso é muito fácil de se fazer. O sentimento de impunidade que a internet nos traz faz com que é muito fácil uma mensagem, um textão escrito no Twitter, um textão escrito na DM da pessoa do Instagram, faz com que a nossa alma seja aliviada e esse peso desse estresse ele seja descarregado não em nós, não na nossa família, onde também já acontece, mas na outra pessoa. E eu não queria falar de BBB, mas eu acho que todo mundo que tem uma rede social já consegue perceber um pouco do que está acontecendo no mundo. Os meninos falaram um pouco na interação sobre isso, mas eu quero trazer sobre esse BBB. E não falar de uma coisa específica ou outra, mas sim dessa cultura de ódio que foi exposta na TV aberta para todas as pessoas. Onde algumas pessoas elas não tinham consciência do que acontecia no mundo, onde acontecia nas redes sociais, e agora elas estão vendo pessoalmente, na televisão, na TV aberta, acontecendo isso ao vivo, na frente delas. E as pessoas que antes praticavam essa tal cultura do cancelamento, olham para aquilo e falam: cara, é isso que eu estou fazendo com a outra pessoa? Cara, é isso que eu faço com a pessoa dentro da minha casa, com o meu irmão, com o meu amigo, ou com o famoso, ou com o desconhecido? E parece que cada vez mais as pessoas elas precisam de sempre ter um alvo para a raiva delas, para sempre ter um objeto para descarregar esse estresse que tem dentro, que essa situação gera dentro de nós, que é a pandemia. Então, a gente vê dentro da casa, lá do BBB, os participantes cancelando, eu não gosto muito dessa palavra cancelando, mas é o termo que as pessoas usam, né? Cancelando o cara que está lá dentro e diversos outros participantes fazendo a mesma coisa, e aqui fora as pessoas fazendo com as pessoas que estão lá dentro. E caso você
discorde da pessoa e fale uma opinião contrária, você já é linchado virtualmente. Isso te gera um sentimento de tão inutilidade que você fala, cara, eu não sirvo mais para nada, eu não sirvo mais para ficar na internet, eu vou sair daqui. Mas enquanto o alvo do hate ele não for eliminado, as coisas não param. E a partir do momento que esse alvo do hate ele é eliminado, vai surgir outro para tomar o lugar dele. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguma coisa que vá tirar a atenção do nosso sofrimento, da nossa tensão, da nossa emoção e descarregar tudo na outra pessoa. Seja uma pessoa famosa, seja uma pessoa desconhecida ou não. Mas Orwell, em seu livro 1984, quem aí me segue no Instagram sabe que eu li recentemente, por isso está fresco na minha memória. E esse livro é muito bom, porque casa certinho o que eu estou tentando passar aqui. E só para contextualizar um pouco do que acontece no livro, o livro ele supostamente se passa em 1984, porque na verdade o protagonista ele não tem muita noção da realidade. Se é de fato 1985, 83, mas ele assume que seja 1984. E nesse mundo em que ele vive, nessa distopia, há um governo central e esse governo ele tem um papel de autoridade máxima. Há câmeras, há telas nas casas das pessoas e caso você fale algo, ou haja algo, ou faça um movimento que indique que você está conspirando contra o partido, que é chamado no livro, você já é alvo da polícia do pensar, que eles chamam, porque você é acusado de estar pensando contra o Estado, e você é vaporizado, como eles chamam no livro. Você simplesmente deixa de existir. Todos os seus registros de antes não existem mais. Você era um não pessoa, como eles falam no livro. E nessa sociedade também há uma constante guerra acontecendo entre três potências do mundo. Mas o engraçado é que essas guerras elas acontecem pelo próprio Estado. Para gerar um statu quo na sociedade em que as pessoas elas vivam apenas para a sociedade em que ela está inserida. E quando a pessoa ela vai ter algum sentimento de revolta dessa crise que a guerra gera, essa crise econômica, falta comida, falta roupa, o Estado ele tem uma sacada do livro. Ele faz algo chamado 2 minutos de ódio, onde há supostamente um inimigo desse partido, chamado Goldenstein, e todas as pessoas que vivem nessa sociedade, elas sentam e assistam telões, TVs dentro da sua casa, ou onde quer que elas estejam. E toda a imagem que é passada nesses telões, o vídeo, o áudio, tudo é de uma maneira formada que a pessoa que está assistindo, ela sente um ódio inexplicável contra aquela pessoa que está passando. E ela não consegue se segurar e a partir dos 15, 30 segundos ela já está gritando, ela já está jogando cadeira para o lado, ela já está quase batendo na pessoa que está ao seu lado, mas essa pessoa também está com tanta raiva da outra, que uma comoção é gerada tão grande, que até a pessoa que não tem raiva dela, começa a sentir raiva daquele suposto inimigo. E eles gritam e descarregam tudo, e quando esses 2 minutos passam, há uma sensação de leveza, há uma sensação que toda a sociedade está andando conforme poderia ser, só que como esse inimigo existe, as coisas nunca vão ser melhores, então toda a raiva que a pessoa sente é direcionada a outra pessoa. Mas aí, quando a gente enxerga sociedades assim, quando a gente vê que momentos de tensões chacoalham as estruturas que a gente vive, a gente volta para o passado e vê que não é só de hoje que isso acontece. Isso acontecia no passado, isso vai acontecer no futuro. E até mesmo na comunidade de Éfeso, que Paulo implantou, e que ele está escrevendo para Timóteo guiar aquela comunidade, isso estava acontecendo. As crises geradas dentro daquela comunidade, as divergências de teologia, divergências inúteis que Paulo vai falar nos capítulos anteriores, isso vai trazendo desgastes nas pessoas, e o clima vai ficando muito chato, muito pesado. E Paulo, ele fala assim, Timóteo, você que está aí comandando essa sociedade, cara, calma. Os falsos mestres que estão levantando questões que ninguém quer saber e que não importa, calma. Antes de tudo, antes de você fazer qualquer coisa, eu peço que você façam súplicas, orações, intercessões. E logo no primeiro versículo, Paulo ele vai dizer isso, e ele fala uma coisa muito interessante, que essas súplicas, essas intercessões, essas orações, elas devem ser estendidas a todas as pessoas.
a todas as pessoas que estão inclusas dentro daquela comunidade. Mas tem um outro sentido dentro desse todos também, que é no sentido da variedade das pessoas. Então todos os tipos de pessoas devem receber essa súplica, essa oração e essa intercessão. E logo no versículo 2, ele vai dizer que essas intercessões, elas devem ser estendidas até mesmo às autoridades, até mesmo os reis, os príncipes. Isso é muito claro até mesmo no dia de hoje, onde numa situação tão complicada que é a pandemia, a gente vê despreparos das autoridades, onde uma pessoa defende X, outra pessoa defende Y, e tudo isso gera uma constante atrito entre dois lados. E a gente acaba perdendo o foco do que realmente importa. E a Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer assim: a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. E não que as orações, intercessões, elas devem ser feitas para as pessoas que estão no futuro. Não, mas que se lá no futuro haver algum tipo de homem que vai fazer uma atrocidade, essa pessoa, essa oração ela tem que ser estendida até essa pessoa. Até mesmo o tipo de homem que a gente não conhece no futuro. Desde que essa oração, essa intercessão, essa súplica, ela seja lícita. E até mesmo pelas nossas autoridades. Então, até mesmo a autoridade que faz atrocidades no nosso meio, ela merece, nós devemos orar para ela, para que Deus estenda a sua graça para todos nós, e que, como diz no versículo 3, para que nós possamos viver uma vida digna, uma vida tranquila. Mas você vai falar, pô, Turra, é fácil falar de antigamente, né? Pô, Paulo não vivia nos tempos atuais, onde a gente vive uma das maiores crises de saúde, uma das maiores crises da economia dos últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas aí Calvino, cara, ele é certeiro no comentário dele de 1 Timóteo, e ele diz assim: o pessoal da igreja de Éfeso, Paulo, ele ainda tinha muito mais motivos para reclamar das autoridades da época dele. Porque naquela época, os príncipes e os reis, eles perseguiam a igreja primitiva, eles matavam os cristãos. Isso não acontece na nossa realidade aqui no Brasil, mas acontece fora. E quando a gente para e vê a sociedade que Calvino vivia, onde já existia isso também, onde ele sofria perseguição, e ele está falando isso da igreja de Éfeso, a gente começa a perceber como que o que a gente está vivendo não é tão difícil assim de ser concebido, mas que a nossa oração, a nossa intercessão e a nossa súplica, ela deve ser sim estendida e cabe muito bem na realidade que a gente está inserida hoje. Porque se naquela época cabia, nessa ainda mais. E quando a gente vai partindo para os versículos finais do trecho que eu li, a gente vai ver que Paulo, ele usa a cartada máxima dele no final, onde ele vai falar de Jesus homem, onde Jesus, sendo inteiramente Deus, sendo inteiramente homem, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, e aí passou por ainda piores. Os 40 dias de jejum, fome e provação que Jesus passou no deserto, a gente é inconcebível na nossa mente e não chega nem perto do que a gente está passando hoje. Onde você imagina passando fome, sede, e ainda vem um cara te tentar usando a própria palavra de Deus. E Jesus ainda assim passou por isso, provando que mesmo sendo homem é capaz de passar por todas as provações e através da força e da graça de Deus, passar por todas as coisas e ainda orar e pedir direcionamento nesses momentos. E Paulo, quando ele usa essa cartada final, ele vai dizer para a igreja de Éfeso: cara, eu não estou mentindo para vocês. Eu inseri essa comunidade em Éfeso. Jesus me deu autoridade para pegar a verdadeira fé aos gentios. Então não criem discussões desnecessárias no meio de vocês. Não criem atritos desnecessários que possa desmanchar essa comunidade, essa igreja primitiva que vai guiar tantas pessoas lá na frente. E quando a gente olha para trás e vê Paulo demonstrando compaixão com as pessoas que queriam tirar a autoridade da comunidade que ele mesmo implantou, a gente vê a tamanha misericórdia,
a tamanha empatia que ele sente com as pessoas, porque ele entende o momento que as pessoas estão vivendo. Isso é tão atual nos dias de hoje, que a gente tem que dar um passo para trás e falar assim, acho que não é por esse caminho que nós devemos seguir, e que há muito mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E esses sentimentos confusos, esse estresse que nós sentimos, essa raiva gerada dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso grupo de sala, esses momentos eles devem passar pelo filtro da palavra de Deus e que a gente pare um pouco e pense no que estamos fazendo. E que antes de tudo, antes de fazer um textão, antes de mandar o cancelamento na DM da pessoa que você não gosta, antes de tudo, você suplica, você ora e você intercede. E é justamente esses 3 pontos que eu quis trazer aqui. Onde Agostinho, quando vai falar um pouco sobre essa passagem de Timóteo, ele vai dar 3 definições para essas 3 palavras. Ele vai falar que a súplica, ela é solicitações para sermos libertos do mal. E esse é justamente o primeiro ponto. É quando nós pedimos que o livramento ele não caia até nós. Quando a gente passe pelo livramento. Não passe pelo livramento, que esse mal ele seja livrado de nós. Porque quando nós temos a concepção do que está acontecendo no mundo e do que a humanidade faz nesses momentos, onde pessoas tiram proveito das outras, onde pessoas em situação de risco são obrigadas a fazerem coisas para se manter vivas, a gente vê o quanto o mundo é mau. E são justamente as situações de injustiça que nós conseguimos conceber o quão mal é o mundo. Onde o pecado que está incrustado nessa sociedade que a gente vive, nessa humanidade, ela impacta de uma maneira que a gente não consegue conceber. E quando um ente querido nosso, ele é atacado por essa doença que a gente vive, onde é atacado pelo desemprego, a gente vê que isso pode acontecer com nós. E a ação contrária que a gente tem a isso é se desesperar. Mas não, nós devemos suplicar a Deus para que esse livramento não caia sobre nós. E que toda essa injustiça que a gente vê, essa possibilidade disso acontecer com nós, isso faz com que a gente dobre os joelhos no chão e suplique a Deus, Pai, por favor, cuida da minha família. Pai, por favor, cuida do trabalho onde eu exerço minha profissão, para que ele não quebre, para que eu não fique sem salário, para sustentar a minha família. Cuide das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, as pessoas em situação de favela, que não têm condição nenhuma de ter acesso à saúde. Que o Senhor cuide delas e que o Senhor, suplicando para Deus, para que a ação de Deus haja no nosso meio. Mas aí, a gente tem esse lado do mal, que é o mal do mundo, onde o pecado entrou no mundo. Mas também o pecado entrou na gente. E a nossa humanidade, ela até mesmo contribui para o mal do mundo, onde nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. E quando a gente passa a entender, a gente começa a mudar um pouco a nossa súplica, para que não mais Deus nos afaste do mal do mundo, mas que também afaste do nosso próprio mal. Onde Deus possa controlar as nossas ações, para que a gente não prejudique pessoas que já estão sendo afetadas por essas coisas que acontecem no mundo. E aí, sempre me vem pensando nisso, Paulo em Romanos 7, que ele diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Então nós temos a consciência do mal que nos aflige, do mal dentro de nós. E que a nossa súplica, ela seja um eterno exercício dentro de nós mesmos, para que nós possamos analisar o que acontece dentro de nós e que não haja mais necessidade de uma válvula de escape, de um ato de ódio contra outra pessoa, mas que a gente pare e suplique a Deus, Pai, me afaste de mim mesmo. E o segundo ponto, a segunda palavra que Agostinho vai definir nessa ordem é orações, onde Paulo vai dizer no versículo 2. E Agostinho vai dizer que as orações são solicitações por algo que não seja proveitoso. Então as orações são coisas que a gente vê que é boa para nós. São coisas que
são proveitosas a nós e vai nos trazer algum tipo de alívio, algum tipo de felicidade. E sempre que eu penso nisso, numa oração, eu sempre me vejo ajoelhado no meu quarto, pedindo pelaquela vaga do vestibular, há muitos anos atrás. Eu me vejo sentado dentro do carro da autoescola, indo para fazer a prova, e falando, Deus, por favor, já reprovei 2 vezes, deixa eu passar agora. Eu não aguento mais vir para meus pais falar que eu reprovei de novo, eles têm que desembolsar a grana lá. E esse exemplo cabe muito bem, porque eu me vejo nele, eu também vejo cada um das pessoas que frequentam na mural, porque todo mundo já passou por isso, todo mundo vai passar, ainda mais com o PAS, o primeiro, segundo, terceiro ano. E que é impossível você conhecer uma pessoa e que ela vê a prova chegando e ela não fala, pai, me dá aquela vaguinha para eu passar, por favor. E o problema desse tipo de oração não é que ela não pode ser feita, mas é que às vezes a nossa percepção do mundo ela está um pouco equivocada. Porque igual eu falei no ponto anterior, o mundo ele é mau, o pecado ele está no meio do mundo, isso afeta dentro de nós e também afeta as coisas que a gente pede. Porque nem sempre o que a gente pede é o que é bom para nós. Nem sempre o que a gente ora é por coisas que são proveitosas a nós. E às vezes a gente acha que está orando por uma coisa boa, mas que na verdade não é boa. Quantas vezes eu já me peguei fazendo orações tão idiotas, tão inúteis, que eu falo, meu Deus, eu tenho vergonha de estar orando isso, e deveria até ser um pecado eu estar pedindo isso. Mas o ser humano é assim, o ser humano é bobo, o ser humano é falho. E quando a gente entende que o mal está dentro de nós suplicamos para Deus tirar esse mal de nós, a gente começa a orar por coisas que vão ser de fato proveitosas a nós. Quando nós temos a consciência da palavra e da fé que Deus nos dá, nós passamos a pedir coisas que são muito mais sensatas. E tem uma frase do C.S. Lewis, uma pergunta retórica muito boa, que eu falo isso para quase todo mundo que eu conheço quando passa por isso, e diz assim, pare por alguns segundos e reflita como andam as suas orações. Onde você estaria agora se Deus tivesse concedido todas as orações tolas que você já fez ao longo da sua vida? E é justamente isso. E eu consigo afirmar com absoluta certeza de que eu estaria num lugar muito ruim, comparado com o que eu estou hoje, porque a minha vida é um exemplo disso. Se Deus tivesse atendido todas as minhas orações, eu estaria num lugar que eu não gostaria de estar hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. E quando nós passamos a orar por coisas que são proveitosas a nós, a gente começa a perceber que a oração, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, ela contempla tudo que a gente possa querer e tudo que a gente possa pedir. Onde em algumas situações você não sabe o que quer da vida, se é curso Y, curso X, você coloca um curso X no vestibular e o curso Y no PAS. Aí você fala, se eu não passar nesse, eu vou nesse. Como se tivesse uma sensação de escolha, mas que no fundo a gente sabe que Deus sabe o que é bom para nós e que a oração, Pai, seja feita a tua vontade, ela contempla tudo que a gente possa querer. E essa oração ela traz uma paz tão grande que quando a gente vê o nosso mal dentro de nós e a gente ora isso, a gente fala, bom, eu acho que eu consegui fugir pelo menos um pouco da maldade que tem dentro de mim. Então que a nossa oração, ela seja um constante exercício da autonegação, da direção do querer da palavra de Deus. E a terceira palavra, que é intercessão. Agostinho vai definir como lamentos postos diante de Deus. E o terceiro ponto é justamente esse. Quando não resta mais nada a ser feito. E não tenha a impressão de que essas 3 palavras elas estão em ordem. Primeiro você não deve suplicar, para depois orar, para depois interceder. Não, as coisas acontecem naturalmente. Você não vai pedir por algo porque você suplicou, e você não vai reclamar de algo porque o que você pediu não aconteceu. Às vezes você faz, mas nem sempre é nessa ordem. Porém, a intercessão, como eu estou definindo aqui, como Agostinho definiu, ela é muito clara de ser vista quando a súplica ela não é atendida. Quando nós temos a consciência do mal que está no mundo. E que, bom, tem o coronavírus no mundo.
eu posso pegar coronavírus. Então eu suplico para que Deus não faça eu pegar coronavírus, que Ele me proteja. Mas aí se eu pego o coronavírus, a súplica ela não é atendida e eu já peguei o coronavírus. Então aí entra a intercessão, onde não há mais nada a ser feito. Não no sentido de que não há mais tratamento, mas que não há mais nada que você faça, que instantaneamente você vai deixar de ter aquela doença porque você pediu. Isso é ainda mais claro quando acontece, igual eu falei no começo, de pessoas que perdem familiares, pessoas que perdem emprego, que dependem apenas do auxílio do governo, e você fala, cara, essa pessoa está passando por isso, eu não consigo fazer nada, eu não consigo trazer o ente querido dela de volta à vida. E a única coisa que resta ser feita é chorar com ela, é lamentar a dor do outro como se fosse a sua, e falar, cara, às vezes eu não consigo entender o que você está passando agora, mas eu estou aqui para o que você precisar. Se você estiver precisando de din, a gente ajuda. Se você está precisando de um ombro amigo, de um ombro para chorar, a gente ajuda. De um conselho, seja lá o que for. A gente não vai fazer a situação voltar no passado, se reverter. Não, mas a gente vai te ajudar a lidar com isso que você está passando agora. E quando a súplica ela é entendida assim, onde você suplica para Deus, e a súplica não é atendida, entra a intercessão, e a intercessão ela passa a ser um ato de submissão à vontade de Deus, onde não há mais nada a ser feito, e às vezes as pessoas eu mesmo, tomo a atitude de brigar com Deus. Pô, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que em plena pandemia, eu nem peguei coronavírus, mas tenho que fazer uma cirurgia que vai me pôr em risco, vai pôr minha família em risco, não tem mais leito. E quando a intercessão ela passa por isso, e a gente entende que não há mais nada a ser feito, ao invés de reclamar e de ficar bravo com Deus, nós nos ajoelhamos e fala, Pai, seja feita a tua vontade. E nessas situações eu lembro de duas histórias. A primeira de Jó, onde todo mundo conhece, mas principalmente na primeira vez que o diabo toca na vida dele, onde ele perde tudo, família, terra, tudo. E ele rasga as vestes e fala, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou partir. Glória ao Senhor por tudo que tem feito, louvado seja o Senhor. Mas aí Jó acontece de novo e ele começa a questionar, né? Pô, o que está acontecendo na minha vida? Mas no final ele entende que há coisas que ele não precisa entender, mas que estão debaixo da glória de Deus, estão debaixo do mandado de Deus. Mas a segunda história, que eu particularmente prefiro, nesse ponto, é a história de Davi. Onde ele tem um relacionamento pecaminoso e Batseba fica grávida. E Deus fala para ele, Davi, não vai dar, cara. Eu vou ter que tomar esse filho que você teve dessa relação que eu não permiti. E Davi, ele entra no quarto dele, veste pano de saco, jejua, ora, incessantemente, suplicando, Pai, por favor, afasta esse mal de mim, afasta esse mal desse bebê, orando para que esse livramento acontecesse, esse mal não acontecesse com ele. Mas que quando o mal acontece, porque Deus mandou que acontecer, os sacerdotes eles veem a condição de Davi e eles falam, putz, como que a gente vai avisar Davi que o bebê morreu? Se ele está assim agora, imagina quando ele receber a notícia. Mas no fim eles contam para Davi, e ele levanta, coloca suas vestes, lava o rosto e fala, preparem um banquete. E nesse ato ele está glorificando a Deus, aceitando o que Deus deu para ele, o mandado que Deus deu e que a ordem de Deus na vida dele, e que ele não contesta mais. Porque ele entende que a submissão desse momento é a melhor coisa a ser feita, onde tudo acontece sobre as asas dele. E que a intercessão, ela possa ser um exercício do entendimento e da confiança da soberania de Deus. Pois mesmo em momentos de extrema tristeza que a gente vive hoje, a gente sabe que há um Deus comandando todas as coisas, e que se eles não estivessem agindo no nosso meio, as coisas estariam muito, mas muito piores. E quando eu paro e penso na comunidade de Éfeso,
que Paulo estava escrevendo para Timóteo, Paulo preso, escrevendo para Timóteo, ele imaginando tudo que estava acontecendo lá. E eu olho e vejo tudo que está acontecendo aqui, mesmo que o ensinamento de Paulo tenha sido especialmente para Timóteo, ainda assim cabe nos dias de hoje. Porque os momentos de raiva que a gente vive, os momentos de tensão, de estresse, que a gente precisa se libertar desse mal e jogar na outra pessoa, a gente começa a passar por um crivo que as coisas não são bem assim. Em que a outra pessoa, ela também merece intercessão, súplica e oração. E que a gente não é tão bom quanto a gente acha que era. E a gente começa a ver o que realmente importa. O Evangelho de Deus floresce e a gente vê que, cara, a gente só precisa do mínimo, que é o tema da nossa série. A gente só precisa do mínimo, que é o Evangelho, a companhia de Deus. E a gente começa a entender que as coisas não regem mais como o mundo diz que rege, como a sociedade impõe uma ação contra outra pessoa e que se você não se posicionar, você está errado e você vai ser linchado. Não. A gente começa a viver pela perspectiva do Evangelho, onde, antes de tudo, a gente suplica, ora, intercede. Abaixa sua cabeça aí, fecha seus olhos dentro da sua casa, e eu vou orar para encerrar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado porque o Senhor permitiu que o namoral acontecesse em momentos tão difíceis, mesmo que virtualmente. E eu oro pedindo para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor nos dê clareza das ideias, Pai. Nós não sejamos mais levados por vento de doutrinas, por vento de opiniões, por vento de ideologias, por vento de raivas, estresses, tudo que esse mundo impõe sobre nós. Mas que nós possamos viver sobre a ótica de Cristo, sobre a ótica do Evangelho, Pai. Que é tudo que a gente precisa, Deus. Oro, louvo, te agradeço, pois o Senhor tem cuidado de cada um, Pai. E se há alguém que está escutando, que conhece pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão mal da saúde, que o Senhor possa estar abençoando-as, curando-as, Pai, e que nós possamos confiar no Senhor, e que a última palavra é do Senhor, Pai. Oro, louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, que o Senhor possa estar nos guiando, Pai, durante esse momento. Em nome de Jesus, amém.